Olá, bem-vindos a mais uma edição de Meia Palavra Não Basta. Filomena Girão, Américo Batista, José Miguel Ramos Ferreira. Como da manhã 8 dias é carnaval e ninguém leva a mal, nós 8 dias faremos uma pausa aqui para recarregar baterias. Américo, propuseste que falemos hoje da mercantilização da política, que eu até te perguntei se a mercantilização vinha da senhora Merkel, mas tu disseste que não. Não, vem do Sr. Trump. Pronto. Então, tens o privilégio de começar. É muito simples. Nos últimos tempos, aquilo que nós vimos, temos vindo a constatar. E vamos continuar a ver. E vamos continuar a ver. Também internamente se notam alguns lives disto. É que cada vez mais estamos a abandonar a política como uma atividade nova, como uma atividade de definição daquilo que é o interesse global, e estamos cada vez mais a deixar cair a política. A política está a ficar refém de poderes económicos. Aliás, o Sr. Trump tem sido de uma clareza transparente a este nível. As relações passam, a política passa a ser dominada por aquilo que é o interesse num determinado momento. Toma-se conta de um país que tem as matérias-primas, ou porque estrategicamente tem acesso ao mar, enfim. A política passa a ser dominada por aquilo que é o interesse económico e, consequentemente, por um leito mais forte. Ora, nós estamos, os cidadãos, já numa altura em que a economia é quem domina, os interesses económicos é quem já domina de alguma forma a vida em sociedade, e nós estamos a perder um conjunto de proteções aos cidadãos, globalmente falando, e estamos a criar cada vez mais grandes monopólios ou empresas tão grandes que é muito difícil lutar contra elas e que têm, de facto, um poder imenso, e nós estamos cada vez mais a ver a política desaparecer, a autonomia dos países a desaparecer, a independência política dos países a desaparecer, exatamente por força desta mercantilização da política. E isso preocupa-me, enquanto cidadão, enquanto interveniente, e preocupa-me na relação à autonomia das gerações vindouras e até das opções do nosso próprio país, porque reparem que com esta história, com esta maneira nova de fazer política, pelo menos desta forma tão desabrida que Trump nos confrontou, a Europa, os países da Europa, grandes países da Europa, não têm sequer pele de conta nem autonomia. Quer dizer, isto passa a ser um jogo a 3 ou 4 players. E, portanto, isto preocupa sobremaneira, porque nem donos dos nossos próprios destinos podemos ser enquanto país, e cada vez menos dentro das nossas casas, dentro da nossa própria vida, porque é tudo condicionado a este nível. E isto preocupa-me, porque a política é uma coisa, acho que é algo louvável, é algo que devia ser incentivado, que devia ser respeitado, porque tem a ver com a cultura de cada país e do seu próprio caminho. E, portanto, e de serviço público, e deixa de o ser cada vez mais, para ser, enfim, fruto até, o Trump, por exemplo, vem dizer aos ingleses o que devem fazer, aos alemães a mesma coisa, onde devem e não devem votar. Quer dizer, estamos num despautério completo. E avaliar para a tua narração é um caminho sem retorno. Eu temo que se estes 2 ou 3 braços de ferro que estão a ser feitos pelo Trump, os muito chatos, e do outro lado, é bom não esquecer isto também, por Putin, porque o jogo é o mesmo, de outra forma, com outra forma com outras roupagens, com outros instrumentos, e a China faz-o também. Porque toda a gente anda muito esquecido com a China, mas a China está a fazê-lo de outra forma. Aliás, está a tomar conta das economias ocidentais todas, desde os portos na Grécia e noutros países, e não só, sim, mas Cuba, Venezuela, o canal do Panamá, mas agora reparem, a seguir, aqui tomou conta da EDP, da REN, coisa, a REN, por exemplo, nunca devia ter sido privatizada, independentemente das concepções que nós possamos ter ou não políticas, quer dizer, é uma infraestrutura básica. A energia, a mesma coisa, também não devia ter sido. Há aqui coisas que são essenciais, infraestruturas essenciais e serviços essenciais que nós temos hoje nas mãos de estrangeiros, mas não somos só nós. É que, infelizmente, isto é cada vez mais uma realidade.
E agora vão, para além de terem energia, terem a REN, terem um monstro chamado Fidelidade, para além de outras seguradoras que eles também têm, agora vêm aí com um mega investimento e vão tomar conta do Porto de Sines, à custa de 2 ou 3 grandes investimentos, designadamente o da fábrica das baterias, que é uma gigafábrica, e portanto nós andamos cada vez mais a assistir a uma aparência, um teatro de sombras, em que parece que os nossos políticos, e quando digo os nossos, não estou a falar só dos portugueses, têm independência, têm autonomia, têm muita força, mas não, estão cada vez mais dependentes disto. Isto deve-se, a meu ver, a um movimento de globalização sem regras que se fez há uns anos, bem intencionado, que era para o desenvolvimento de países menos desenvolvidos, mas teve condutas perniciosas, porque os países mais industrializados como a Alemanha, a Inglaterra, os americanos, subsidiaram a criação de empregos na China, quer dizer, davam subsídios às empresas para irem criar fábricas e empregos na China. Hoje temos a resposta da China, aprendeu a fazer e hoje faz tão bem ou melhor que os outros a metade do preço, porque não há regras de trabalho, não há higiene e segurança de trabalho, não há direitos sociais. E passou rapidamente da indústria indiferenciada para a indústria tecnológica. Tem ambas. E tem lá meio continente para continuar a desenvolver sempre novas zonas. Pergunta, a circunstância do Trump ser protecionista e, digamos, anti-globalização não pode temperar um bocadinho este... Ou achas que não tem nada a ver? Não, eu acho que ele não é anti-globalização. Diz que é. Ele diz que é. Ele diz que é. Porque para algumas coisas ele não é. Portanto, isto tem tudo a ver com o interesse e com a linha que ele defende de um determinado domínio económico e tenta. Onde não tem armas, porque parece um menino mimado. Repara que ele é protetor, ele é protecionista em relação à Europa, porque diz que a Europa não tem sido boa para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não têm armas em determinados setores. Então ele é protecionista. Porque quando se trata de expandir e de vender o que é dele, ele é um liberal. Certo. Zé Miguel. Sim, senhor. Que é com um Estava jovem até como aqui a meu tirar amigo. uma nota. Um jovem como meu amigo, que olhar é que tem sobre estas questões? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos. Acho que é um tema bastante interessante e, portanto, que vale a pena ser abordado. No fundo, nós vivemos, a minha perspectiva é que nós vivemos num mundo com duas características neste momento distorcivas. Não é bipolar, mas for lá caminha. Antes fosse o problema, mesmo a falta da bipolaridade. Exatamente. A questão é que nós temos, por um lado, um hiperconsumismo no que diz respeito aos dados, à nossa vida global. Um hiperconsumismo não é o consumismo das compras, é o consumismo das notícias, é o consumismo que nos faz ter todos os dias quase como uma necessidade de haver novos temas e não levarmos os temas a sério e então isto tudo se transformar numa ventilação constante de assuntos. Isso fez baixar, em conjunto com outras questões, mas fez baixar brutalmente aquilo que é o nível de exigência e o nível dos políticos e o nível da política, portanto, E da reflexão. da polis, vamos dizer assim. E em simultâneo, nós vimos surgir algo que o América abordou aqui, de certa forma, mas nós vimos surgir aquilo que há quem chama autocracia.inc, quase como se fosse uma empresa. O que é isto, a autocracia? Não é? A autocracia é um conjunto de países que vão cimentando lideranças pouco democráticas, muito interessadas no negócio, naquilo que é a proteção do seu próprio negócio, do negócio das elites que controlam aquele país, do negócio que controla aquela região. Os oligarcas do Ocidente. Os oligarcas do Ocidente, Que é o precisamente. caso do Musk. Tanto faz que o negócio seja petróleo ou gás, Não interessa. como o negócio seja dados e inovação tecnológica. Exatamente. Pois já não falar noutras desgraças. Para o que importa é igual. E não é? qual Para é, não falar qual é noutras que é o desgraças. problema? É que estes países, a China foi o primeiro, não é? Mas depois da China, a Rússia rapidamente se transformou num. Outros rapidamente se foram transformando em países iguais. Estes países, independentemente da aparente ideologia que os governa, a verdade é que se entendem e criaram um mercado
não é um mercado único, mas um mercado entre eles. Portanto, a China dominou a Venezuela, a China dominou a Rússia, a China dominou Cuba. Claro que o Américo deu exemplos também de pontos, no fundo, de entrada na Europa, mas não tem nada a ver. Nós, quando olhamos para... Porquê que estes países conseguiram resistir àquilo que foram os castigos dados pelo Ocidente democrático, vamos dizer assim, em tantas fases? Tem a ver com este apoderamento chinês e este entendimento entre tipos de extrema-direita e de extrema-esquerda que pouco lhes interessa. O que interessa é a partilha de um determinado modo de vida e modo de governação. A fatia, isto. Parece uma gigantesca melancia a partir de interesse. Exatamente. E qual é que é o problema? É que fez, de certa forma, inspirou seguidores. Isto é, aquilo que parecia impenetrável... Vamos lá ver uma coisa. Se nós já há 10 anos ou há 15 anos disséssemos que íamos ver um partido de extrema-direita alcançar 20% da Alemanha, ninguém acreditava. Era impensável. Se nós há 20 anos ou há 15 anos... Porque não quisermos ver o que estava a acontecer noutros sítios. Não é muito diferente do que nos aconteceu aqui muito recentemente. Filomena, aquilo que eu acho, apesar de achar e entender que ignoramos vários sinais ao longo do tempo, também julgo que a onda é muito maior e que se constrói muito mais rápido do que toda a gente, estava à espera. Sem dúvida. Eu na Alemanha, por acaso, tinha uma opinião diferente. O que acontece, mas não é só na Alemanha. A Alemanha esperava. É um caso. Mas não é só a Alemanha. Nós temos tido uma série de fenómenos que culminam, com a emergência da autocracia na suposta maior democracia do mundo. Porque é isso que nós estamos a assistir. O Trump não é um democrata no sentido daquilo que nós nos habituámos, do que é normal haver Já em fala no democracia. terceiro mandato, para tentar copiar o modelo russo. A questão é que o Trump, com os checks and balances que existem na América, mas ele, de facto, está muito próximo da tipologia de líderes destas autocracias. E qual é que é o problema? E para aqui caminho. Em primeiro lugar, é muito difícil reverter um processo destes. Eu acho muito difícil. Poderá demorar muitos anos. Se ele se consolida, poderá demorar mesmo muitos anos. Hoje, a própria tecnologia vai facilitar o controlo daquilo que é uma aparente normalidade. Que é o que acontece na China. Exatamente. E, em segundo lugar, o problema é que os resultados da autocracia são maus. Porquê que eles são maus? Porque nós, por exemplo, quando olhamos para a China, há muito um discurso que está banalizado de que os chineses é que é. Eles é que têm uma grande economia. Eles é que já nos ultrapassaram em tudo. Eles têm uma indústria... A Europa já era. A Europa já era. Tem uma indústria extraordinária e por aí fora. Mas eu, para concluir num minuto, aconselho qualquer pessoa a ir comparar o PIB per capita da China com de um país europeu. Porque a verdade é que se os chineses há matérias onde efetivamente tomaram a dianteira e têm, no fundo, grande capacidade produtiva, a verdade é que isto é feito à custa da diminuição do ser humano. E, portanto, quando nós vamos ver os resultados, Isso é que eu falei há bocadinho na finais, para que é que existe o mundo? Não é para que é que existem os países, os governos, por aí fora? Para dar qualidade de vida à população. Isso é que eu falei Quando da nós questão vamos ver a qualidade de vida, do defeito da globalização. a qualidade de vida da população, quando nós vamos ver como é que vivem os chineses... Em que é que esta riqueza se traduz, não é? Exatamente. Ou os portugueses ou os americanos, por aí fora. Vamos ver que o PIB americano é umas quantas vezes ainda superior ao PIB da China. E porque o mundo livre, onde as pessoas vivem em liberdade, é mais propício a criar qualidade de vida. E isso é uma descoberta que não devia ser reversível, mas que infelizmente eu temo que está a ser. De qualquer das formas, para terminar com uma ponta de otimismo, isto também tem tudo que ver com a forma como nós encaramos aquilo que está a acontecer. A última vez que a Europa permitiu que um país invadisse outro e no final do invadir ditasse as regras de como é que, no fundo, acabou, foi em 1938 com o Hitler. O papel onde se assinar agora o Tratado de Paz, daqui a uma semana não vale nada. Só vai parar o Putin quando a Ucrânia já nem sequer for um Estado. Já for, no fundo, um território russo. E a seguir não vai parar. Porque isso é aquilo que a história nos mostra.
Mas a história também nos mostra que nós não temos que estar dependentes. Ainda que a Europa tenha cometido uma série de erros e que cometa, a verdade é que se os Estados Unidos deixarem de ser um parceiro confiável, em primeiro lugar, nós passamos a ter o direito a negociar com outros parceiros. Alguns também não são confiáveis, mas se eles deixam de ser, por que não? Porquê que o carro chinês elétrico há de entrar na Europa a metade do preço e eu meter uma taxa que o duplica? Se afinal aquilo que eu estou a proteger Mas isso não me dá... mas isso não é cedermos. Não é cedermos ao Não, que e é aí está que a termina o meu acontecer. otimismo. Porque tu, além deste caminho, que é no fundo o caminho de que se deixa de ser confiável, tu não tens que dar privilégio, há uma segunda oportunidade que tu tens. Continuas a ter imensos países livres. E imensos países nos Não quais... será o caso da China, Nós, propriamente. não, nos quais nós nos podemos Por isso- orgulhar. por isso- Se nós olharmos Eu para estou de o acordo. Japão, se nós olharmos para o Canadá, se nós olharmos para, Para a aquilo que é a Europa, Europa, para a Europa. em si, Não precisamos se nós comprar- olharmos ainda assim para a Índia, se nós olharmos para a Está cada Austrália, vez mais aproximado do há Ocidente. uma ainda. série de mercados globais, também eles grandes produtores, que são... Alguns dos que enunciaste, com pouco respeito também pelos direitos humanos. Mas num trajeto de melhoria e não num trajeto de pioria. Não percebo. Ainda assim, quer dizer, nós Percebes? temos... Eu acho que nós precisamos Mas um bocadinho passa- mais... Peço Eu, desculpa. eu passo porque eu concluo aqui. Eu acho é que a Europa não se pode acantonar. Nós não podemos agora ser os Estou de coitadinhos acordo. que estamos completamente dependentes dos americanos. Quando nós temos um presidente americano que entrou na Europa para ir negociar com o agressor e no final da dita reunião ou do encontro O ditador é o teve outro. a coragem de dizer que o outro que nos está a proteger a invadido. todos aos valores dos ocidentes há 3 anos é que é o ditador. E, portanto, E que foi ele que Exatamente. começou a guerra. Exatamente. Ainda por cima. Apetece dizer-me a engana que eu gosto, não é? não, pior, é pior. Filomena. Como Boa se diz noite. no povo, ele tem que Boa noite começar a a meter todos. tabaco também no que fuma. Boa noite a todos. Desculpa, Zé Miguel, que te fui interrompendo Não e, tem mal portanto, nenhum, não tem mal abreviei nenhum. esta passagem. É claro que estou, na generalidade, absolutamente de acordo, quer com o Américo, quer com o Zé Miguel. Acho que estaremos todos, basicamente, de acordo relativamente a este assunto. Nós vivemos hoje uma crise da democracia, não é? E este acho que é o grande problema. Nós começamos a aceitar, quando digo nós, falo do mundo, este nós é um nós Claro, retórico, não é? Global. Começamos a aceitar regimes que têm muito pouco de democráticos como regimes aceitáveis e normais. Começamos a aceitar aquilo que não é mais do que a lei do mais forte. Seja a lei do mais forte, o rapaz mais alto que na escola bate ao mais pequeno, ou o rapaz que tem mais dinheiro e pode comprar parte do património do vizinho. Aquelas primeiras vontades expressas pelo Trump de comprar a Groenlândia, de transformar o Golfo do México no Golfo Já da mudou o América, nome, de não é? comprar o canal do Panamá, de fazer uma riviera ali na faixa faixa de de Gaza, etc., que nos fez rir, é absolutamente dramático e é paradigmático do que este homem é, não é? E, portanto, isto não é mais do que o mundo a ceder à lei do mais forte. E a Europa tem aqui, acho eu, muita culpa. O silêncio da Europa relativamente a muitas destas questões, acho que tem dado espaço para que este e outros autocratas façam aquilo que lhes vai dando na real gana, como diz o povo. Portanto, nós vivemos, de facto, um momento muito difícil. Acho que antevemos todos que não será bem o Donald Trump que vai mandar na América ou que já manda na América, não é? É pior do que isso, são de facto os interesses, não há dúvida nenhuma que são os interesses. Estou de acordo relativamente à questão de a Europa ser absolutamente diferenciada ainda no que diz respeito, apesar de tudo, à proteção dos direitos humanos, à sua vocação para construir sociedades que proporcionem mais bem-estar e mais qualidade de vida. E, portanto, isto não é de sumenos. Eu acho que é preciso pararmos, é preciso percebermos o que verdadeiramente interessa e reorganizarmos. Não sei como é que a Europa se vai organizar aqui, confesso-vos, não é? Mas atenção, deixo-vos, se me permites, eu deixo-vos um alerta. Nós falámos aqui da China, é preciso não esquecer que a zona de Xangai, portanto, aquela zona mais litoral, tem um rendimento brutal. E as pessoas prescindem da sua liberdade para terem tal consumo e a tal mundo perfeitamente balizado. Mas ainda bem que fizeste essa ponte, que era como eu queria terminar. Porque na Rússia eu tenho um grande amigo que casou com uma senhora russa e praticamente todos os anos lá. Os russos continuam a achar que a Ucrânia é russa, não, eles nem concebem outra coisa. Portanto, faz parte da cultura deles, são irmãos.
Estão lá uns tontos que andam a tentar manipular aquilo. Mas há outra coisa. Eles passaram pelo liberalismo russo, que foi um desastre, com as máfias, com as privatizações, com o capitalismo profundamente selvagem, que havia crime em qualquer lado. A questão é essa. E eles adoram, o Putin tem aqueles valores de aprovação por uma razão simples, que este meu amigo foi-me contando isso, só porque lhes deu segurança, podem andar na rua outra vez em Moscovo, e deu-lhes outra coisa. Encheu-lhes os dinheiros, encheu-lhes os bolsos, deu-lhes o McDonald's e não sei o quê. E eles prescindiram da insegurança. Vamos lá Mas ver ele tem como é que... níveis, E de, por níveis isso- de aprovação em coisas controladas. Claro. Porque quando aparece alguém a fazer Claro. em frente, ele mata. José Miguel, Claro, sim. claro. Mas isso... Claro, Cai na claro. varanda, Ó, Zé não é? Miguel, Onde quer que esteja. Zé Miguel, mas de acordo, mas tu repara, eu não estou a falar das elites, daqueles que pensam por sua cabeça, digamos assim. A esmagadora maioria, o Américo, mas não- coletivo mas tem não- esta Mas não postura. é sempre essa a receita. Hã? Qual é o discurso? É um discurso é. securitário, não é? Por isso é que Qual eu é ia- o discurso que leva as pessoas a votarem populistas e extremistas? É sempre este. Eu não te não esqueças varia que nada, nesse não é? período do liberalismo do Yeltsin, eu vi muito russo em entrevistas às televisões a dizer no tempo do Stalin, a Sim, gente mas não tinha temos- segurança, não comia tão bem, mas tinha Sim, segurança. mas não temos uma imprensa Mas, livre, não pronto, temos uma percentagem. certo, eu não apesar de estou a tudo- defender aquilo, eu apesar de estou-te a tudo, dizer não é isso, é não como é podemos que se se criam calhar os caldos de guiar-nos. cultura para estas coisas. Sim, mas se calhar não podemos guiar-nos. Agora, mesmo em sítios com imprensa livre, nós sabemos que é esse o caminho. Aliás, que caminho que se está a fazer Alemanha, caminho por que se está a fazer em Portugal, eu lembro também. É impressionante À- o mapa à da custa, Alemanha. O da à custa Alemanha do mesmo. é a Alemanha de Leste, é a casa da extrema-direita. É impressionante. O mapa. Porque há aqui É um quase movimento, paradoxal. quem se preocupa com as coisas da Segunda Guerra Mundial, e eu estudei bastante isso há uns anos, uma grande parte do núcleo do nazi ficou daquele lado e converteu-se. A Stasi foi criada pelos planos das SS, já debaixo do novo regime. Portanto, aliás, os russos levaram, os americanos levaram, toda a gente levou génios alemães e outros menos génios, mas com algum interesse. E esse tipo de caldo de cultura que ficou ali acantonado, porque a Alemanha Oriental também era um país à parte mesmo dentro do Bloco Soviético, criaram ali um caldo de cultura que ainda hoje existe. Mas as raízes estão lá A profundas. questão é porque é que cresce tanto, tal como E- cá. Porque Reparem, eles ganharam Donald tudo Trump, na Alemanha de Leste. Donald Os Trump, neonazis. Donald Trump foi eleito, não é? Foi Há casos eleito, assim. ainda foi eleito. Há casos de Talvez sucesso. um dia ele se mantenha lá não sendo eleito, Não, não, pois, é? só pode, eu não sei só se, pode, eu não ele sei se eleito estamos, não pode eu não mais, sei não se é? estamos muito longe disto, não é? Ó, Talvez Filomena, um dia o isso Hitler aconteça. chegou ao Mas poder eleito na mas Alemanha. e claro, ele Depois, efetivamente foi criou eleito. a- E, portanto, a pergunta é porquê? A pergunta é porquê é que as pessoas confiam em alguém que diz eu posso matar alguém ali na Quinta Avenida que sou eleito Tem a na ver- mesma. julgo que tem a Em ver alguém com que aquele- diz eu quero lá saber das mulheres, para o que elas servem é para Bem, isto. Bom, toma Como- novidade, como- o Ventura e, portanto, também já disse o mesmo não é novidade. ao antigo número 2 dele, que fundou o partido dele, que eu fartei de rir aqui há dias, que ele diz, Américo, é eu essa sou a contra questão, Trump, se não é? matar um gajo no Recio, não vou preso. Eu achei um piadão. Américo, é essa a questão, não é? O Ventura segue o ponto. Mas este O Ventura segue o exemplo. Sim, este sim. ponto é que a Filomena Claro, está tem claro. muito a ver com a narrativa que o Zé Miguel teve há bocado, como nós, enfim, nos distraímos, nos deslumbramos com um conjunto de coisas. Porque desde que tínhamos o consumismo na mesa, exatamente. distraímos do resto. Mas não é o consumismo das coisas, esse também existe. Não, também existe, A também. questão é o consumo. Vamos lá ver a quantidade de temas que se falam Claro. por dia, por semana. E nenhum devidamente Esse é que é o desenvolvido. consumo. Isso também é as duas. Zé Miguel, é as duas coisas. Superficialidade. Se tu tens satisfação, É tudo democracia. efêmero. É se tudo... tens O que o acesso Ventura está a ao, fazer agora? Isso mesmo. Está a minar Mas de é por tal isso- maneira que isto é uma bandalheira tão grande, Zé já nem Miguel, parece mal o gajo E lá ter nos se pedófilos tens, com ele. e se tens dinheiro para ir para uma jantarada com os amigos, designadamente até na malta mais jovem, e se tens acesso a um vinho razoável, se vais a um bar, catita, se fazes não sei o quê, não tens tempo para ouvir notícias, aquilo é uma coisa chata e, portanto, a notícia tem que Não ser sei se telegráfica. isso é assim, eu não sei se isso é assim. Eu não sei se isto é uma questão geracional. Não, Confesso mas eu não que estou a sei dizer se que é isto uma questão geracional, eu estou a dar um exemplo Não. de quando tu tens acesso a um conjunto de coisas, o sério chateia-te.
só dás por ela quando tens o A problema em verdade, cima. a verdade é que, mais uma vez, e vou abrir aqui, não é outra vez, para o nosso tema recorrente, diria eu, pessoas a verdade é que as deixaram alternativas são as que sabemos. É E, verdade. portanto, Olha, infelizmente... as notícias, desculpa, Filomena, as notícias deixaram de ser notícias. O que importa é que sejam falsos ou verdadeiros. Pouco importa que sejam falsas São ou verdadeiras, telegramas- nível de investigação baixíssimo, É verdade. coisas, preguiça. É verdade, é verdade. As pessoas deixaram de ler jornais. As pessoas hoje, o que veem, redes sociais. Redes sociais, partilha-se aquela imagenzita da SIC Notícias, ou do Expresso, E ou do nas redes sociais CM, não ou de se outra vai lá coisa que pelo nem valor sabem o que é. noticioso, vai-se lá pela emoção. E estamos a porque- falar de 4 palavras, 5 palavras e uma grande fotografia. Isto E outra coisa, é outra algo coisa normal. gira, se Uma boa vocês notícia. se derem ao trabalho, Meus o amigos Rui têm de deve virar a fazer página. isso, porque é a área dele, mas se derem ao trabalho, eu quase sempre estou a trabalhar quando aparece a primeira página Nas televisões. nas televisões, e eu farto-me de rir porque a primeira página é igual para todos. A arrumação, a dimensão da Mas notícia é o que o é Zé que Miguel diverge. disse, é preguiça. É para embrutecer. É preguiça. É para embrutecer. Não é só E acabou. preguiça. Também, não é? também. Construiu-se um caminho para as coisas serem assim, não é só preguiça. Não, há outra coisa, eu há o aprendi- negócio, Dá jeito a há muita o gente. negócio Eu do já dono vi do Há média. 40 anos que o meu primeiro negócio da patrão, Dom Dá seu nome jeito a Lino muita Vial, gente. que me dizia que pior que a censura é a autocensura. Sim. Hoje sou eu que faço uma sugestão, mais cedo que os meus amigos, que é para virarmos de página. Porque isto está muito interessante e vocês Vamos lá. felicito-vos aos Então muda três, lá a porque eram página. excelentes sugestões. Não, a sugestão era, estava a ouvir o filme, estava a lembrar de um livrinho que eu li há uns 2 anos atrás, que é Os Engenheiros do Caos, num italiano chamado Giuliano da Empoli. E ele explica como é que os Estados-Maiores de determinados partidos, nomeadamente aqueles que, enfim, que emergiram em Itália há uns anos, os engenheiros do caos, Estou a tomar Giuliano da Empoli. E ele explica como é que isto acontece. Só mais chega porque é do meu foro, que o Zé Miguel disse há bocado, quer dizer, deu aquele exemplo de se picar a pequena coisa, aquilo não é informação. E a informação que, enfim, que é consumida nos exatos termos em que é uma figura, não é pelo valor noticioso, é pelas emoções, pelo lado mais primário, mais, enfim. É preciso ancorar algo que venda a publicidade que lá vai dentro, que isso é que é o negócio dos jornais. Meus caros, temos E de da virar de comunicação página, social em geral. sou pena de, e agora tenho de fazer uma contextualizaçãozinha um bocadinho maior, desculpa lá. Está aí na ordem do dia um assunto que é o Instituto Superior de Miguel Torga, cujo alvará pertence à Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. O Instituto Superior de Miguel Torga, dizia eu, que se queixa da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Isto é um nome muito longo e que não entra no ouvido. Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E para facilitar, isto tem uma sigla que é A3Es. Ora bem, eu tenho de agradecer ao Manuel Castelo Branco, diretor do Instituto, que fez o favor de me responder a algumas perguntas que eu lhes fiz e que, enfim, que nos permite aqui abalançarmos ao debate. Manuel queixa-se de... Desculpem, Manuel, isto de falar assim, peço desculpa a ele em primeiro lugar, aos meus amigos e a quem nos ouve, mas isto é a força do hábito de quem se conhece há muitos anos. Portanto, o Dr. Manuel Castelo Branco, para pormos os pontos nos is e os traços nos t's, queixa-se de que esta A3GS, passo a citar, tratou, agora a respeito de uma avaliação que fez no Instituto, tratou o Instituto, passo a citar, repito, de forma persecutória, injusta e ilegal. Diz que o Instituto tem 12 cursos de qualidade legalmente reconhecida, portanto isto tem a ver com desculpem lá o termo, é forte, mas ele não me autorizou a usá-lo, mas enfim, com o devido respeito pelas partes envolvidas, a avaliar porque o Dr. Manuel Castelo Branco fala é de uma patifaria da A3GS que o Instituto já contestou no Tribunal Administrativo e depois ele explica que isto acontece porque instituições, estou a citá-lo, instituições como a A3GS não devem ter lugar num Estado de Direito Democrático como o nosso. O Ministro da Educação, curiosamente, no Jornal de Notícias, numa entrevista de sexta-feira, 14 de fevereiro, portanto há 10 dias, veio dizer coisas não muito diferentes. Portanto, ele diz que a A3GS, estou a citar o Ministro da Educação,
é uma agência independente, mas por ser independente tem obrigações acrescidas de transparência e de prestação de contas. E por isso promete, dentro das competências do Governo, olhar, cito, para o enquadramento legal da A3ES, dizendo que ela tem um monopólio, que ao Ministro parece que também tem influenciado a forma como ela se relaciona com as instituições. Para concluir, portanto, a agência fez uma avaliação de que o Instituto Miguel Torga discorda. O Instituto, portanto, acionou um pedido de providência cautelar, está os tribunais administrativos. O que o Dr. Manuel Castelo Branco explica, estão aqui ilustres juristas, é que a providência foi liminarmente aceita, ou seja, os meus amigos e a minha amiga saem melhor do que eu, mas significa que ainda não há uma decisão em concreto sobre a providência, porque depois ainda há de haver uma ação principal e, portanto, enfim, poderemos ter aqui pano para mangas e eventualmente, se a razão estiver do lado do Instituto, poderá acabar mal. Eu perguntei-lhe se, enfim, porque diz-se por aí, eu não tenho provas do que vou dizer, só sei o que me dizem, que isto tudo poderá não ser alheio a alguns interesses na compra do Alvará. O Dr. Manuel Castelo Branco diz que quer crer que não, porque além do mais, pertencendo o Alvará à Comunidade Internacional da Região de Coimbra, quer crer que ele chama-lhe mesmo uma joia ao Instituto, e quer crer que, por ser uma joia e por ser propriedade de uma entidade como a CIM, região de Coimbra, que não é comercializável. Palavras dele. Filomena, este é o teu domínio, minha amiga já foi. Não é de todo. Mulher. Por um lado, não conheço o caso e, portanto, Sim, não pronunciarei mas sobre a tens questão do Instituto conhecimento QB Miguel Torga, porque para nos de facto não a conheço. E a porque tua a minha perspectiva. passagem é como Presidente do Conselho Geral, e toda a gente Exatamente. sabe o que são os Conselhos Gerais neste país, não é? No sistema que temos, que são assim um bocadinho, como é que dizia o nosso Decorativos. procurador, as rainhas de da Inglaterra, Inglaterra. Sim, são sim, mais ou sim. menos, são outra rainha de Inglaterra. E, portanto, tive a ocasião, sim, de participar em alguns atos para as avaliações feitas pela A3ES e de conhecer algumas das pessoas. Vou falar em abstrato. Em abstrato, na verdade, uma organização que se quer independente e isenta neste meio em Portugal, eu diria que tem algumas dificuldades. Num meio tão pequeno, onde nós temos necessariamente pessoas sentadas como avaliadores e como escrutinadores destas instituições de ensino superior, que muitas vezes, em razão das suas funções, em razão da sua própria, digamos, domiciliação, têm interesses em instituições que competem diretamente com aquelas com quem estão a avaliar. Portanto, a situação por si não é, na verdade, uma situação, eu diria, que a priori garante essa isenção, não é? E essa independência. E, portanto, eu acho que é preciso criar mecanismos, se mantiver a A3Es, é preciso criar mecanismos para que essa isenção e essa independência estejam assegurados. Não sei se eles existem, se não existem. Não tenho, confesso-vos, grande informação que me permita pôr em causa também a idoneidade destas pessoas, não os conheço. Não deixo, no entanto, de deixar aqui uma pequena nota que a A3Es é presidida por um professor doutor João Guerreiro, que foi reitor da Universidade do Algarve e que foi, entre outras coisas, o presidente da Comissão Técnica Independente que foi designada para a avaliação dos incêndios de 2017. Ora, no âmbito da minha atividade, eu participei deste processo, portanto, para que fique claro, fui advogada do bombeiro, do comandante Augusto Arnaud, que estava e está ainda acusado de umas centenas largas de crimes. Portanto, ele foi ilibado em primeira instância, estamos à espera da relação. O Ministério Público recorreu, mas eu convidava quem tiver paciência e que estiver disposto a chocar-se a ler, por um lado, o relatório da Comissão Técnica Independente e depois a ouvir as declarações dos seus membros, enquanto que foram arrolados e que, portanto, prestaram depoimento. Entre eles, o professor doutor João Guerreiro. E eu penso que a leitura do relatório da Comissão Técnica Independente e a audição dos seus depoimentos em tribunal serão suficientes para percebermos qual é o perfil destas pessoas, designadamente deste senhor, o que muito me chocou, devo dizer.
Deixo esta nota, que não vem muito a propósito, mas não posso deixar, quando olho para a agência e vejo quem é que a preside, tenho o relatório. não posso deixar de me lembrar deste facto, que é um facto que eu acho que merece a atenção das pessoas, tendo em conta a grande injustiça Nem que... propósito, não resisto então, neste contexto, a citar aqui umas palavras do Ministro, repito, nesta entrevista concedida há 10 dias aos Jornal Notícias, o Sr. Ministro da Educação diz, no diálogo com o jornalista, fala justamente da tomada de posse do professor João Guerreiro para um novo mandato e conta ao Ministro que o Sr. Professor tinha tomado posse na véspera de se reunir com o Ministro, mas o Ministro não sabia. Ou seja, reuniram-se e ele, quando saiu, disse, olha, o Ministro, eu tomei ontem posse. E o Ministro diz assim, passo a citar, eu não estou a dizer que a administração da A3GS não devia ter sido reconduzida. O que estou a dizer é que quando se reconduz uma administração que tem uma importância tão grande na rede de educação superior, na acreditação dos cursos, das instituições, eles têm de prestar contas e quando tomam posse têm de dizer ao que vêm. O Ministro não teve, diz ele próprio, não teve conhecimento de nada. O Ministro não foi informado sequer. Ora, isto convenhamos que realmente, num país onde as coisas têm de ser levadas a sério, é uma anedota, não é? Quer dizer, Não, era aí que eu queria, era por aí que eu queria fechar, isto é, na altura, eu não sei se ele depois, se ele ainda se mantém ou não, não é? Mas um dos vogais, um dos vogais executivos, desculpa. um dos vogais executivos era o anterior diretor-geral da Educação. E, portanto, do ensino superior. E, portanto, na verdade, voltamos ao mesmo que vamos falando muitas vezes. Esta rotatividade nas cadeiras. Num ambiente que é um ambiente por si só, as portas giratórias, num ambiente que é por si só um ambiente relativamente pequeno e, portanto, onde é impossível as pessoas não se cruzarem, não é? Quando está aliado à falta de transparência típica infelizmente, deste tipo de relações, a coisa não promete... Lei de Murphy. Não é lei de Murphy. Não promete grande coisa. Bom, eu quero começar por dizer que sobre o Miguel Torga, não vou pronunciar, não sei o que é que está em causa, é que há dois tipos de aspectos para os quais olha a A3S. Um é os cursos em si mesmo, outro é as instituições. E quando se fala das instituições, estamos a falar da organização académica, do cumprimento das regras de funcionamento dos conselhos pedagógicos, científicos, enfim, do número dos quadros que têm, dos programas que são obrigatórios hoje em termos informáticos, que permitem ao Ministério ter acesso ao segundo daquilo que se passa dentro das instituições, e à 3E também, e portanto são duas realidades diferentes, o tipo de instalações, se tem acesso, se tem os elevadorzinhos para os deficientes, para ter mais do que um piso, se tem rampas de acesso, se tem corta-fogos, enfim, todo um conjunto de condições que é necessário ter para a segurança dos próprios alunos. E, portanto, eu não sei de que é que incidiu esta questão, este pedido da retirada do reconhecimento público à instituição, embora, por aquilo que eu ouvi agora aqui ler, penso que não será sobre os cursos em si. Aqui também há a questão de hoje, como a Filomena sabe, hoje para ser docente universitário é preciso ter doutoramento. Portanto, aquela moratória que a lei tinha já expirou, hoje é preciso isto. E há muitas instituições neste país, públicas e privadas, que não cumprem isso. Também é preciso. Haver umas alternativas, para os politécnicos, especialistas, mas os especialistas também rácios já caíram mínimos. com esta. Havia, antes, até no rácios superior, havia o especialista, depois discutia-se o que era o especialista. E, por acaso, a 3E tinha alguma razão quando dizia, a lei não define o que é o especialista, como é que se define o especialista? Porque aquilo era um furo que foi deixado na lei que valia para tudo e mais umas botas. Qualquer um era especialista, se fosse reconhecido como tal por a instituição que o propunha. Das provas. Não. Não? O conceito de especialista, a lei tem-o lá e não define isso. Agora, há a legislação fora do RGES que tem a questão da docência. E a docência tinha uma moratória. Mas em Espanha já é assim. Eu, quando lá estava a fazer doutoramento, os assistentes eram todos doutorados. Me fez uma confusão brutal. Os assistentes que faziam aquilo, faziam cá os nossos assistentes e os monitores, eram todos doutorados. Eu achei que ia dar lá aquilo na altura. Mas já era assim há muitos anos em Espanha. Bom, a A3S tem aqui 2 ou 3 defeitos de origem. Não é, devo dizer, não é uma inovação portuguesa. Isto existe nos países todos. Em termos europeus, isto é uma coisa que existe em todo lado, estas agências de acreditação.
Não é, portanto, uma chinesice portuguesa, bem longe disso. Agora, esta agência foi instituída e tem a matriz de um senhor chamado Alberto Amaral, que já antes era quem dizia que cursos presidiu até há muito pouco tempo, e já ele é que antes dizia, quando estas competências estavam todas na Direção-Geral do Ensino Superior, já era ele quem dizia que cursos é que podiam funcionar, que instituições. Ele era o grande papa desta coisa toda já no tempo da DGES. Aliás, ele foi presidente do Conselho de Reitores e, enfim, era uma pessoa muito autoritária, com uma concepção muito própria, e ele é que escolhia os especialistas que queria trazer. Isso é muito e isto acontece hoje e isto continua a acontecer. A 3S não tem, desculpa. Então o próprio corpo normativo que rege esta instituição pode ser tomado por alguém que tem esse para fazer os pareceres tem que ir fora. Portanto, para fazer, por exemplo, para avaliar um curso novo, ou para ver se ele está a funcionar devidamente ou se terá de ter aqui alterações, existe um conjunto de especialistas que são recrutados porque eles não existem dentro dos quadros. E, portanto, pode acontecer ser recrutado um fulano que, por acaso, é de uma pública, vamos pegar aqui no exemplo, pode amanhã vir um fulano da comunicação da universidade para ser recrutado para avaliar o curso de comunicação do Miguel Zorga. E ser um fulano que não gosta ou que tem uma concepção diferente cientificamente daquilo, e ele fundamenta, de acordo com aquilo que é a sua perspectiva, mas isto não deixa de ser um parecer, pode ser profundamente desfavorável. Portanto, o que não há nesta agência não está dotada, do que eu conheço, de meios próprios, fixos ou residentes, e de critérios muito objetivos para aquilo que é o seu trabalho. Eu até podia pegar um exemplo concreto do Porto com a medicina, e vou ficar por aqui. Muito bem. Antes de dar a palavra ao Zé Miguel, só transcrever aqui uma última frase do Dr. Manuel Castelo Branco, que diz: o que põe o Instituto em risco são as consequências da postura persecutória e ilegal da A3S, que se diz independente, mas que tem claros intuitos injustos e inaceitáveis num quadro de Estado de Direito Democrático. Só te queria deixar uma nota de uma coisa que tinhas dito há bocadinho. Atenção, no RGES, qualquer alienação do alvará, não é do alvará, é do estabelecimento, ele terá de ir primeiro aparecer do ministro. Ele só o autoriza se quer, ele pode avocá-lo nesse momento. E eu estou a dizer isto por uma razão. Aquilo que tem sido a concentração do ensino superior tem-se feito por outra via. Toda a gente tem medo que há alguma intenção de fechar. Temos, se calhar, agora uma oferta instalada bastante grande, tentada a ser colmatada, porque estamos a vender cursos para o estrangeiro, temos muitos alunos em todas as universidades, privadas ou não. Agora, o RGES prevê isto. O RGES prevê isto. E, portanto, o que é que se tem feito? Vem-se comprar entidades instituidoras através da mudança de sócios. Não se compra a planta, compra-se a planta envasada. Compra-se, exatamente, porque senão pode ficar o alvará em Lisboa quando se pede a autorização, o Ministério pode o caçar. Isto, se forem ver o RGES, tem lá esse mecanismo muito bem escondidinho, mas plantado com todo o saber e perfídia da coisa. Ora bem, eu aqui estou em desvantagem, vocês têm uma experiência muito maior no tema, mas 4 ou 5 notas muito simples. A primeira é que a rede do ensino superior exige uma entidade que seja verdadeiramente independente e isenta. E, portanto, independentemente de haver ou não noutros países modelos similares, aquilo que importa não é só copiar o modelo, é no fundo ter um modelo que dê garantias aos cidadãos de que de facto as universidades existentes ou as instituições de ensino superior existentes são efetivamente bem auditadas e bem acreditadas. Em segundo lugar, aos governos tem que caber sempre a definição das estratégias a implementar. Porque nós não votamos em agências independentes. Nós votamos em políticas, no caso educativas,
ou desenvolvimento territorial para aquilo que é o nosso território. E aqui a minha primeira nota de tristeza é que, na minha opinião, ao longo das últimas décadas, em especial das últimas 2, 3 décadas, não há uma estratégia para o ensino superior. E pior, não há uma estratégia de desenvolvimento do território a partir do ensino superior, porque era algo que se exigia. Portanto, eu acredito muito que Portugal e as assimetrias que tem entre o interior e o litoral poderiam ser, em parte, dirimidas com uma boa estratégia. Sendo que hoje tens uma rede em todo o território, não é? A rede politécnica conseguiu isso. Tens uma rede em todo o território, mas tens sobreposição de cursos que poderias não ter. Exatamente. Poderias ter, no fundo, uma canalização de cursos eu de forma às pessoas... Eu reforçava aquilo que tu dizes, isto é... Sim. Nós hoje temos os equipamentos e, portanto, com uma sim. política bem desenhada, é possível fazê-lo. Sem dúvidas. É isso mesmo. A terceira nota é que, nesta lógica, de facto, para Coimbra, seria muito mau se Coimbra perdesse aquilo que é um instituto que tem. É um instituto que funciona há muitos anos e com sucesso em determinadas áreas, com muitos alunos ainda hoje. E, portanto, eu acho que essa é a terceira nota que eu quero deixar, é de preocupação, apesar de saltar para a quarta com algum otimismo. Otimismo porquê? Porque o Dr. Manuel Castelo Branco apanhou o processo já em fase avançada, portanto, está há muito pouco tempo na Miguel Torga, mas efetivamente é uma pessoa com provas dadas naquilo que é a gestão de uma instituição de ensino superior. E temos um caso disso em Coimbra, no ISCAC e na Coimbra Business School, em que goste-se mais ou menos das pessoas, mas a verdade é que houve uma transformação absoluta daquela escola na qualidade daquilo que faz e na atração de pessoas durante a vigência do seu mandato ou dos seus mandatos lá. Por fim, e para terminar, eu sou habitante da CIM-Região de Coimbra. A Miguel Torga pertence à CIM-Região de Coimbra. CIM-Região de Coimbra que é dominada, aliás, é o que ela é, pelos políticos regionais do Distrito de Coimbra, com mais 2 concelhos, dos autarcas. Mas esse é um dos problemas que tem Miguel Torga. E o meu ponto é que eu, não conhecendo bem o processo, temo que tenha alguma reticências a acreditar que todos os problemas do mundo estão na A3S. Porque é a entidade que fiscaliza todo o país. E, portanto, se nós estamos a ter um problema aqui, ainda que a agência tenha que ser independente e isenta, e se não é, tem que passar a ser. E ainda que deva desenvolver uma política também de desenvolvimento territorial, como eu acabei de dizer, e ainda que para Coimbra seja muito importante que aquilo se mantenha, a verdade é que se as coisas não estão bem e se acabarem mal, tem que haver responsáveis. Porque os responsáveis, a culpa não pode morrer solteira. Portanto, algo que é controlado pela CIM, que é propriedade da CIM, não nos podemos limitar a passar a culpa para uma entidade de fora, porque isso é muito fácil. Zé Miguel, um dos problemas reside precisamente aí. Porque a entidade instituidora, as entidades instituidoras estão previstas na lei para serem detentoras das instituições de ensino superior, ou são fundações, são associações ou são sociedades. Não são autarquias. E um dos problemas que o Miguel Torga tem, e é conhecido há muitos anos, a Filomena também sabe disto, não estou a dar nenhuma novidade, de certeza, isto é de conhecimento público. Há vários parceiros, aliás, sobre isso. Está. Aliás, já há muitos anos que se anda a falar na possibilidade disto acontecer por essa via. Exatamente por a questão da entidade instituidora. Não sei como é que está agora, mas esse era um dos problemas. Não sei se há para aí algum mecanismo, alguma legislação que tenha alterado isso. Esse pode ser, eventualmente, um dos problemas. Eu também não sei, mas sei que não há muitos anos em que se questionava se a vocação de uma comunidade intermunicipal era uma vocação já antes se levantava a questão. Desde que saiu essa questão foi ultrapassada. Desde que saiu o Regiés, já antes se levantava a questão quando isto era a Assembleia Distrital, exatamente. Regiés, muito bem dito. Era um tema que nós já nos tínhamos proposto de falar aqui há dias, mas ultimamente, praticamente desde 4 de novembro, os meus amigos vêm para aqui, prolixos e portanto, com a língua sempre pronta, a pôr-me cabelos brancos, porque eu estou sempre ali a olhar para o relógio e não consigo fazer cumprir o horário. E, portanto, esta questão que o Regiés, depois temos aqui, Zé Miguel, hoje a coisa de que a Filomena e a América é que sabem disto, não é? Sabem mais que eu, garantidamente. Alguma coisa eu não sei nada, mas também é um instrumento, o regime jurídico institucional, que também está em fase de revisão, não é?
E, portanto, para os meus amigos que sabem disto e eu não sei nada, há dias achei piada porque, daquilo que li, achei piada um aspecto em concreto, porque se fala aqui, enfim, nesta fase em que está em vias de, enfim, de revisão, não é? É o termo. Há um conceito que é o de Universidade Politécnica, que eu vos quero perguntar o que é, e o que eu achei piada é que li um artigo de opinião em que o articulista dizia: e não será um Politécnico Universitário? Portanto, aqui um jogo de semântica. América e Filomena. Que conceito é este de Universidade Politécnica? Não sei. Isso vem de um sistema, nós temos em Portugal um sistema binário, isto é, temos o ensino superior dividido entre universidades e politécnicos. E eles divergiam na sua vocação, mas ao longo do tempo foram se aproximando cada vez mais, não é? Sabemos que houve algumas mudanças, aliás, que foram muito aplaudidas, designadamente em Coimbra, por exemplo, os politécnicos poderem passar a ministrar doutoramentos e outras mudanças que tais. E, portanto, eles aproximaram-se de tal forma que a sua classe docente, por exemplo, passou a querer ter a mesma carreira, digamos assim, e, portanto, passou a investir nas mesmas coisas, essencialmente em investigação, e menos, se calhar, na componente mais prática que antes distinguia os politécnicos das universidades. Portanto, passou a discutir-se se fazia sentido que a nomenclatura se mantivesse tão diferente, achando alguns, não é o meu caso, devo dizer, que a expressão politécnico de alguma forma estigmatizava este ensino como um ensino de segunda categoria. E eu acho que esta aproximação vem daí, não é? Vem numa tentativa, para quem acolhe esse alegado estigma, de o minimizar. Não sei se é verdade ou não, confesso que na altura em que presidia o Conselho Geral do Politécnico de Coimbra, precisamente a questão foi discutida, portanto estávamos numa altura em que se discutia a manutenção ou não manutenção desse sistema binário e não só a tutela, mas outras instituições da área quiseram ouvir as várias entidades de ensino superior, nós também fomos ouvidos. E na altura foi feita uma auscultação, designadamente no órgão a que eu presidia, e a maioria, de facto, queria acabar com este sistema binário e queria um sistema em que fossem todas universidades, e este era um caminho que à época estava desenhado. Conheço pouco mais do que isso, mas admito que seja esse caminho que se esteja a fazer. Acho que é mais semântica que outra coisa, Eu francamente. respigo aqui 3 notas do que li da justificação de motivos, e que consiste em que as escolas superiores politécnicas possam assumir natureza universitária, possibilidade das universidades ministrarem os cursos de curta duração, que, como é que tu lhe chamaste há pouco também? Cursos de educação tecnológica. Muito bem. O ministro, de resto, nesta entrevista que citei, diz que o próprio ISCTE em Lisboa, que tem o desejo de ser autorizado a ministrar estes cursos de curta formação, diz que as instituições politécnicas poderão formar professores para a educação secundária, é assim a formulação que está lá escrita, e também está previsto que se permita a fusão de institutos politécnicos com universidades e a integração de instituições privadas em instituições públicas. Confesso que do que li não percebi muito bem como é que se vai fazer este caminho todo, mas digamos assim, estes são assim Essa fusão já aconteceu em alguns casos, não é? A Universidade de Aveiro, por exemplo, integrou o Politécnico, ou escolas politécnicas, digamos assim. Privados. E depois o outro ponto era os privados, não é? Mas isto já aconteceu. Fusão de já institutos temos politécnicos com universidades e integração de instituições privadas em instituições públicas. Ora bem, eu continuo a achar que isto é mais semântica, porque a prática já tinha ultrapassado tudo isto há muito tempo. Os politécnicos deixaram de ser politécnicos há 20 ou 30 anos, vamos deixar de ilusões, ou se calhar há mais. O ensino politécnico é um ensino de nível universitário, mas marcadamente prático e dirigido para determinadas áreas muito específicas. Ou devia ser, pelo menos. Ou devia ser. Isso é o ensino politécnico. A matriz. Aliás, as universidades politécnicas que nós temos no estrangeiro têm todas esta matriz. E lá não se faz. E são muito conceituadas. E são muito conceituadas. Sítios. Nós cá é um Muito bocadinho a conceituadas. velha história do bacharel e do licenciado. E do ensino profissional e do estigma. E aqui, de repente, o ensino, os politécnicos começaram-se a considerar, se calhar, vistos de uma forma menorizadora, ou desqualificante, se quiserem, ou não tão qualificada como os outros. E começaram a reagir e começaram a criar um caminho próprio. E mais, tu tens cursos hoje, na universidade e no politécnico, rigorosamente iguais. Alteras
ali um cabelinho, uma cadeira mais para a esquerda, outra mais para a direita. Eu, no meu- Às vezes até só na nomenclatura, porque os programas... Eu tenho 2 casos muito concretos, que é a licenciatura em jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade e um curso da Escola Superior de Educação. Sim. E os empregadores dizem que gostam mais dos formandos da Escola Superior de Educação do que da Universidade. Pronto, eu vou-te dar... Mas então, aparentemente, ainda há uma distinção, mas noutros casos não há distinção Não há nenhuma. mesmo. Eu vou-te dar um exemplo. Tens um curso de turismo também ministrado na Escola Superior de Educação e tens um curso de turismo na faculdade. A nomenclatura não é exatamente a mesma e eu posso te dizer, e tinhas Faculdade de Letras também, não é? que é na Faculdade de Letras, e tinhas ainda um outro curso também na Escola Agrária, vocacionado para o turismo, É verdade. mas esse para o turismo mais prático era mais com componente de animação, de guia, de não sei o quê, e para turismo rural, portanto tinha um componente onde eles vinham muito bem formados. Devo dizer, O tecnicamente... problema está na Faculdade de Letras. não te vou dizer isso, já lá vamos a Mas é essa normal, parte, mas já lá vamos. Por norma e por regra, Não, não há um exemplo positivo de um país governado por um partido comunista. E aqui Mas deixa, Zé Miguel, eu não quero ir para aí. Tu tiveste bem agora, mas eu agora... Mas eu... Nem por isso, nem por isso. Espera aí, América. Esta Daqui desvalorização a bocado vamos das falar humanidades nas é um problema imobiliárias, no que mundo. isto nesta última semana já É um problema transformamos no Portugal mundo. numa convenção da Remax. Desculpa, Opá. agora- Não há ministro que não seja vendedor de Desculpa, mas imobiliário. eu vou subir a fasquia. O que o Zé Miguel disse de uma forma polida, eu digo de uma forma aberta. Mas eu Que é percebi o uma coisa que alcance. se diz há muitos anos, com o devido respeito por quem se sentir atingido, é que há uma frase que eu sempre ouvi há muitos anos que diz: quem não sabe fazer, ensina. Ui, Tenho dito. ui. Pronto. E onde nós subscreve isso, digo eu. Eu não pedi que subscreva. Posso voltar ao que estava a dizer. Bom, e agora de forma mais séria. Mas Esse- conheci aquele vários curso- colegas meus Eu não que não subscrevo, sabem. eu não subscrevo. Mas conheci O que é vários verdade. colegas meus que não sabendo fazer foram ensinar. Sim. Mas conheces com O certeza. que é Tens também verdade- muitos colegas que, não sabendo fazer, Oh, fazem oh, outras oh, oh, coisas. Zé Miguel. nomeadamente- o que é não verdade acho, é que não a subscrevo. Geringonça ainda deixou, a Geringonça ainda deixou algo no socialismo, porque o Américo sentiu-se a necessidade Não. Se justificar. Não, sei se estava na percebeste. brincadeira. Não, estava na brincadeira. Por causa da mercantilização da política. Mas não. Não, Não, eu é que ele é que me eu- interrompeu. Mas Deixa-me olha, dizer-te uma coisa. mas olha Aquele que curso nessa da... matéria o que eu acho que é muito relevante é perceber-se que a desvalorização das humanidades e do ensino das humanidades e da investigação nas humanidades Está a ser trágico para este Está a país ser e foi uma trágico reforma para este Sócrates que país eu e para o sempre mundo. censurei, devo dizer. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, Nisso estamos aquele de curso dali, os fulanos, eu tive uma série de estagiários quando era vereador de turismo, elas não sabiam escrever. Era 3 palavras, 5 euros. Mas daquilo que interessava no terreno, sabiam, vinham bem preparados. Aquilo que eu ouço, e eu não conheço os 2 cursos, acho que em termos práticos, daquilo que interessa no turismo mesmo, acho que o da Escola Superior de Educação está mais bem desenhado. Não sei depois em concreto na formação, porque perdi um bocado o contacto com a realidade, não sei opinar, mas aquilo que ouço é que o da Escola Superior de Educação continua a ter, a trazer uma melhor preparação. Eu acho que Mas nessa isto só serve, terás mas eu não bons quero... exemplos de um lado e bons exemplos do Certo, outro. não, é? estou-te a dizer em relação àquilo que eu vou ouvindo. relevante, Agora, acho eu, é o que perceber que eles se o que é assemelham relevante cada vez aqui, mais. não, o que é relevante aqui é como é que num sítio como Coimbra temos que ter tanta oferta duplicada. Porquê? Porque o curso politécnico deixou, o Instituto deixou de ser politécnico e vocacionado para uma coisa para fazer concorrência. Se calhar No resolve caso, com as tais fusões se e bem- integrações que estão calma, previstas se nesta bem, revisão. não, e penso que é outra malandrice. Se bem que, e Eu a não Universidade de estou a dizer que é Coimbra coisa boa, quer coisa má, para estou só a meter, dizer. para meter alguma escola de enfermagem, mais uma série de coisas, e Escola de querem enfermagem não aglutinar. faz parte do Politécnico. Mas são autónomos e querem nas lá. Aliás, acho que Não faz acho que parte vai do para lá. Politécnico. Agora, aqui a questão é esta. É como é que se vai duplicar? E aliás, deve-se dizer uma coisa, porque isto não é só o Politécnico a ir atrás da Universidade. Por exemplo, o curso de turismo começou primeiro na Escola Superior de Educação, no Politécnico, antes de ir da faculdade criar Tem a ver com a o copiar. Aliás, a Universidade de Voltamos à Coimbra agência. Tem tem- a ver com o sistema que tens para a criação de novos cursos. A e com universidade- o sistema que tens para a avaliação e a acreditação de novos cursos. Voltamos ao mesmo, não é? Não, é uma classificação artificial que eu vou dar um Voltamos ao exemplo concreto. Eu acho A Vasco francamente... da Gama tinha medicina veterinária, quis criar a enfermagem veterinária. Era privada. Não pôde, porquê? Porque era politécnico.
porque era uma escola superior, universitária, não pode ter nenhum curso que era qualificado só como politécnico. Mas, entretanto, a mesma agência já foi licenciar um curso desses numa escola não politécnica, mas da rede universitária noutro sítio. Portanto, em anos mudou. E depois aqui o Politécnico copiou o curso com algumas adaptações e criou, e muito bem, porque se outra entidade que tinha o know-how, tinha tudo lá dentro para ter, não podia ter porque não era Politécnico e aquilo era um curso do nível mais baixo que é o Politécnico, a escola superior, aqui o Politécnico aproveitou, e muito bem, não é nada censurável. Agora, isto é de tais duplicidades de quem avalia em cada momento o que é e o que não é. Muito bem. Com determinada situação. Tu é que vais encerrar, mas a Filomena quer uma palavrinha. Filomena. Não, estava apenas a dizer que me preocupa muito mais neste processo que alguns estigmas, alguns complexos, preconceitos não permitam uma avaliação mais objetiva. Francamente, preocupa muito mais isso. Nós teremos, com certeza, ótimos exemplos de instituições universitárias, ótimos exemplos de instituições politécnicas. Temos uma tendente identificação entre ambas, sem dúvida nenhuma, concordo ou não. Eu sou daquelas que, pelo menos em tese, defenderiam um sistema binário e não esta aproximação. Também, mas é o que temos, é este o caminho que se está a fazer. Só 5 segundos para dizer uma coisa. Eu percebo a reação dos politécnicos nisto, porque não era nada agradável, vamos lá ser claros, um fulano, para ser professor do Politécnico, ter de ir fazer doutoramento ao lado. Não, mas o esquema, porque o ensino devia ser vocacionado de outra forma. Eu percebo em termos da essência, no ensino superior não é tudo isso. É o as pessoas nascerem, crescerem e morrerem na mesma instituição, a endogamia, é teres pouca troca de conhecimento. Manda vir o jantar, porque a Filomena está a tocar aqui no assunto. É a forma de governação. O jantar e a ceia já. É a forma de governação que sendo muito pouco democrática. Isso é que me preocupa muito. Mas os especialistas são eles. Mas agora falam do especialista. O não especialista. O que é que o não especialista vê de fora? Primeiro vejo com otimismo ou com alguma... Podemos ir à piada, tu disseste, o problema está na faculdade de letras. Não, acho que é positivo haver vontade de reformular aquilo que existe. Isso acho que é uma nota positiva e acho que... Aquela linha do para melhor está bem. Acho que o Ministro tem algumas mudanças que me parecem positivas. A Filomena acabou de falar há pouco numa, vamos ver como é que se vai processar. O que é que a mim me preocupa visto de fora? Número 1, tem que ver com aquilo que já falávamos há pouco e que o América agora explicou muito bem. Não faz sentido que em Coimbra, a poucos metros umas das outras, haja 3 cursos similares. Nem tão pouco faz sentido que em Coimbra, em Leiria e em Aveiro hajam os mesmos cursos. E isto é um modelo de desenvolvimento territorial errado. Porque o que é que acontece? Faz com que nós tenhamos uma proliferação de cursos muito grande, depois temos poucos cursos nos rankings que interessam, porque não ganhamos escala, e depois aquilo que nos acontece é um país que trabalha a 2 velocidades por causa disso mesmo. José Miguel, desculpa interromper-te, mas é só porque vem a proposta que acabaste de dizer. É um modelo errado para nós em Coimbra. Porque se fores falar com Leiria ou com Aveiro, cujas instituições, curiosamente uma politécnica e outra universitária, cresceram nos últimos anos muitíssimo. Mas poderiam crescer muito mais. E, portanto, relativamente à posição relativa com Coimbra, passaram a estar num outro patamar. O que nos deve preocupar é porque aqui as nossas instituições se mantêm onde estão, não é? O que é que leva a isto? O que é que normal, leva a esta ajuda. Mas se vocês se me derem um bocadinho, eu aí acho que é normal. Quando tu começas a proliferar cursos por todo lado, porque é que as pessoas vão deixar de ir, aonde ir para longe podem ficar mais perto? Sem dúvida. Isto aqui passas a ter um perfil, eu sou crítico e aliás vou claro, terminar lá. Eu sou crítico da Universidade de Coimbra, mas há coisas que nós temos que perceber que o contexto mudou de uma forma, claro, não é uma vantagem. Agora, o que seria uma vantagem para todas estas estruturas universitárias é se nós as especializássemos em áreas em função daquilo que é o interesse nacional e a sua capacidade e prova dada
em determinadas matérias. Mas é que e eu aí acho que nós foi a criássemos- sucesso. e aí Mas é nós- que eu acho que foi a sucesso. Se tu fores ver a oferta formativa do Politécnico de Leiria, por Leiria, exemplo, foi esse- e se é fores esse ao o Polo da segredo. Marinha Tens Grande, casos. percebes que foi isso que Tens aconteceu. casos. E se o fores mesmo em olhar, Aveiro. olhar para a Portanto, Não é só a Covilhã... Marinha Grande. E não é E só se a fores- Marinha Grande. e se fores olhar para a Covilhã e olhares para o facto de se lá ter instalado uma faculdade de medicina e para o facto de se lá ter depois desenvolvido um nicho na área da moda, claro que foi por isso que Claro, eles se desenvolveram. claro. Mas o que eu sei é que a E fomos Covilhã... nós que nos mantivemos. Mas o que eu sem sei é dúvida que a nenhuma. Covilhã é um exemplo raro de desenvolvimento no interior. E porquê que é? Precisamente por causa disso. Claro. E, portanto, se nós, em vez de nos andarmos a repetir aqui, rua sim, criássemos um modelo de desenvolvimento em todo o território, aquilo que me parece é que o país andaria melhor. E as universidades também. Não, eu estou de acordo contigo. Eu acho é que isso é agravado por más É o gestões, coisa que, a minha segunda coisa que preocupação. infelizmente nos aconteceu, não é? É a minha segunda Porque, preocupação. O Porque que é que tu tens? esse exemplo que davas da Covilhã pode aplicar-se a Leiria. É, certo. Aliás, Leiria, que na lei definidora do conceito de diferente. interior, O é impacto é muito interior, diferente. vejam só. Mas É interior. Mas o é? impacto é um impacto diferente. Porque Leiria tinha uma indústria com grande velocidade e é diferente. E trabalhou para É apoiar. diferente. E tem uma E proximidade também, trabalhou uma para apoiar, centralização maior. Zé Miguel, ao contrário Sem da dúvida, nossa, não é? sem Ao dúvida. contrário da nossa universidade, Até uma que se pessoa mantém- do distrito que está à frente e olha, e um companheiro, um grande trabalho que lá está. Ao contrário da nossa universidade, que se manteve Agora- de costas voltadas para o exterior, não é? Agora, aí é que num eu- modelo completamente ultrapassado. Aí é que eu gostava de terminar. Qual é que é o problema, o segundo problema de quem vê de fora? Um é este, há uma duplicação de cursos e há uma falta de aposta de desenvolvimento territorial a partir das universidades. De acordo. Segundo problema, ainda antes da que tu disseste, porque já me estava a saltar, na minha opinião, não faz sentido absolutamente nenhum se Politécnico e universidades forem iguais. Portanto, também não me choca nada que quem está no Politécnico, se quer tirar um doutoramento, tenha que ir à universidade. Há uma distinção e deve haver. E, portanto, não significa que a distinção seja para uns para melhor e outros para pior. São ofertas formativas diferentes. Pelo menos assim deveriam ser. Terceira nota, que é a que mais me preocupa, que a Filomena aflorou, tem a ver com os modelos de governação. E isso é que me preocupa. É o Eu vi grande com problema. muita alegria, há pouco tempo, a capa de um diário aqui de Coimbra, do Diário das Beiras, que dizia: a eleição do reitor vai passar a ser direta. E eu pensei, bom, ótima notícia. Porque aquilo que nós Direta, temos mas hoje, nem tanto. que as Não é bem pessoas, assim, não é bem que as pessoas não sabem, é que nós temos na Universidade de Coimbra, como nas outras, diga-se, mas a Universidade tem um método de eleição fechadíssimo, onde 35 pessoas elegem o reitor seguinte. Essas 35 pessoas são escolhidas em esquemas muito pouco É um método de recomendáveis. eleição que aqui há anos um candidato que ia ganhar perdeu porque 13 pessoas foram jantar a mira e mudaram o sentido de voto. E algumas hoje estão muito bem posicionadas. algumas estão. Muito pouco recomendável. E toda a gente sabe que é assim. Toda a Um gente sistema. sabe que assim, E o, igual. mas o problema é que as universidades, ou uma universidade, a dimensão da Universidade de Coimbra, dispõem de um poder imenso de criação de manutenção de privilégios imensos, que são muito mais do que dar aulas na universidade. Isso é só uma pontinha. Em termos de criação de empregos, em termos de consultadorias, em termos de associações que gravitam à volta da universidade, em termos daquilo que são as participações que a universidade vai gerindo. E aquilo que nós fazemos é que temos, infelizmente, todo este poder imenso entregue a quem não é escrutinado de forma nenhuma. Quem fala assim E não nós, é gago. e nós, que tanto nos preocupamos com a governação nacional e bem, e com os problemas e casos que vão aparecendo, aquilo que devíamos todos indignar-nos, julgo eu, é que ainda não seja desta que vamos ter uma eleição direta na universidade, alargada à comunidade escolar, que é o que se impunha. A eleição direta traz outros problemas também, não é? Mas que é preciso um mecanismo mais democrático, não tenho dúvidas Não, e nenhumas. que piorou com as Filomena. dos Conselhos Gerais. Não, piorou muito. Ó, Filomena, eu acho que Queres dizer alguma todos os coisa? sistemas têm segundos. defeitos. Tudo o que o Zé Sim. Miguel disse Todos peca por escasso. Todos- Minha opinião. todos os Estou sistemas- totalmente de acordo. Estou Temos totalmente de de acordo. encerrar. Eh, Tens de ser telegráfico. eu Américo Batista. sou mesmo telegráfico. Muito bem. Eu concordo com tudo o que foi dito. Para mim preocupa mais a essência do ensino e só para acabar, o curso de turismo foi feito, isto é um exemplo, para dar um exemplo de Coimbra e outro de fora. O curso de turismo, tal como o de arquitetura, foi feito sem meios para isso e foi com a prata da casa que se andou a adaptar e, portanto, primeiro que ganhe substrato e maturidade demora, consolidação. Pelo contrário, concluir. Covilhã criou um curso de aeroespacial, foi o primeiro do país, depois foi seguido do Instituto Superior Técnico,
curso bom, mas foi buscar doutorados à Polónia, que tinha uma grande indústria aeronáutica, e é quase todo lado. Assim, Olha, assim mas, Américo, faz-se aqui, não se vai buscar ninguém. dá-me- Antes, pelo dá-me só- contrário, dá-me alguém que queira vir é corrido O Américo e vai fecha-lhe as escalar, portas o ali O em Rui vai-me Condeixa. dar 20 segundos, só. Vou. Eu não entrei por aí, Mas só até 20. porque estamos no limite. Mas essa ideia de que na universidade se tem que limitar muito e fechar muito a possibilidade de quem lá vai dar aulas, não querendo dar razão àquilo que o Rui disse há pouco, é uma triste realidade portuguesa. Eu fiz um dos melhores mestrados do mundo precisamente na área de turismo. O 14º melhor mestrado do mundo. Naquele ranking mais conhecido de todos, Barcelona. em Barcelona. Fiz um mestrado em Barcelona, onde tive professores, na sua maioria, que não tinham nada de doutorados nem perto disso. Pessoas que estavam nas maiores empresas, nos melhores negócios na área de turismo, nos melhores projetos, Não, mas esses sabiam fazer e ensinavam. nos melhores projetos, e no final, Quem inclusive acumula, é lá eu... está, quem acumula. Não, Rui, porque inclusive é eu, que não tenho doutoramento nenhum, neste momento vou lá uma vez por ano dar aulas. E isso é o que eles fazem que nós aqui... Isto aqui seria impossível. Porque aqui o que interessa é o canudo que a pessoa traz consigo. E isso é, não digo que não é relevante para dar uma base ao curso. Mas a abertura e a capacidade de nós integrarmos pessoas que vêm do mercado... Mas isso é possível nos mestrados de doutoramento também cá. Mas é cada vez mais Mas é difícil. raro. Mas é Cada raro. vez mais Temos o Passo difícil. Coelho a Mas fazer é isso, raro, temos mas o é Passo raro. Coelho a fazer isso no Mas doutoramento. é E raro, mas levantou- vai aqui ao lado e vai ver nas e nossas levantou-se áreas Leuma. quem é que dá Eu estas realmente ia aulas. com pouca Filomena, experiência para aportar. Américo, Zé Miguel, eu vou encerrar só com uma nota. Sugestões, não. Não, só isto, depois as sugestões vêm a seguir, só com uma nota. O Zé Miguel falou ali muito da proliferação de cursos, eu vou encerrar com uma nota bem humorada, da autoria do professor José Reis, que foi diretor da Faculdade de Economia e já tinha muitos anos, e secretário de Estado do Ensino Superior, e que numa entrevista que lhe fiz depois dele ter sido secretário de Estado, portanto, já há 20 e tal anos, ele dizia, sobre esta proliferação de cursos, ele disse, sabe, Leonardo, é que aqui há uns anos havia um curso para fazer a mesa, e hoje já há um para o tampo e outro para a perna da mesa. Muito bem, sugestões. Sugestões. Nem de propósito, estamos a falar de turismo, fantástico. O Américo É, puxou de aqui bucha. para o tema e eu não sabia bem o que é que iria sugerir hoje e agora já sei. Li um livro muito interessante do Gonçalo Cadilho, uma pessoa da Figueira da Foz, que se chama Viajante, que se chama Encontra os Mercados. Para quem gosta de viajar, é uma oportunidade extraordinária de dar uma grande volta ao mundo. Américo. Eu passo para não estamos cá. A única coisa que recomendo Voltamos é a divirtam-se no No carnaval, carnaval. vão à Figueira, vão à Nazaré, vão ao Var, vão E onde à quiserem. milhalhada. E à milhalhada, mas aí aproveitem o leitão. Mas acima de tudo, epá, as pessoas se divirtam, porque nós estamos num mundo bem. um bocado complicado, Complicado. e castrador das nossas alegrias, portanto. E como é que é o ditado? A vida Estrada. são 2 dias É, e e o carnaval são 3. O carnaval são 3, não é? Exatamente. Filomena. Olha, nós falámos muito hoje aqui em consumismo, em consumismo, Ah. e há um filósofo francês, ainda vivo, Lipovetsky, que eu recomendo, e portanto vou recomendar em particular A Era do Vazio. Estava a ver, eu sabia que tinha um subtítulo e não me lembrava de subtítulos. O subtítulo é Ensaios sobre o Individualismo Contemporâneo. Recomendo este, mas poderia recomendar outro qualquer. É tudo bom o que ele escreve e deixa-nos a pensar Obrigado. e a pensar bem. Muito obrigado. Então, marcamos encontro para 10 de março. Bom carnaval. Obrigado.